Tipos de choque. Inscreva-se e deixe o like. Introdução. O choque circulatório é uma etapa final comum em diversas doenças fatais, resultando em milhões de mortes ao redor do mundo. Esta síndrome clínica é caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxigênio e nutrientes aos tecidos, não atendendo às suas necessidades metabólicas. O conceito de choque destaca a relação crucial entre metabolismo e hemodinâmica. Assim, um quadro circulatório com alto débito cardíaco pode não suprir adequadamente as necessidades metabólicas em um estado de hipermetabolismo. Por outro lado, um baixo débito cardíaco pode ser suficiente em um estado de hipometabolismo. Além disso, é importante ressaltar que os danos nos tecidos causados pelo choque não são apenas resultado da hipóxia, mas também podem advir da baixa oferta de nutrientes, da reduzida depuração de substâncias tóxicas, do aumento do influxo de substâncias prejudiciais aos tecidos, da ativação de mecanismos agressores e da diminuição dos mecanismos de defesa. Para identificar e diagnosticar o estado de choque circulatório, é essencial observar a presença de hipotensão, absoluta ou relativa, e sinais ou sintomas de inadequação na perfusão tecidual, conforme detalhado mais adiante. Introdução. A classificação do choque circulatório tem uma finalidade estritamente didática, pois a maioria dos casos de choque apresenta mais de um componente durante sua evolução. Hipovolêmico, caracterizado por um baixo volume intravascular, em relação à sua capacitância, ou seja, hipovolemia relativa ou absoluta. O volume no compartimento intravascular é insuficiente para a perfusão tecidual. Cardiogênico, apresenta uma limitação primária no desempenho cardíaco, devido a interferências no inotropismo e/ou cronotropismo. A capacidade de bombeamento do coração é insuficiente para manter o débito cardíaco em níveis adequados às necessidades metabólicas. Obstrutivo, resulta de um bloqueio mecânico ao fluxo sanguíneo na circulação pulmonar ou sistêmica. Distributivo, caracteriza-se pela inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio devido a uma alteração na distribuição do fluxo sanguíneo. Assim, alguns tecidos recebem um fluxo sanguíneo maior do que o necessário, enquanto outros têm um fluxo sanguíneo numericamente maior, porém insuficiente para atender às necessidades metabólicas. O diagnóstico de choque circulatório é predominantemente clínico e requer uma anamnese e exame físico detalhados. Para identificar o choque, é crucial observar a presença de hipotensão arterial, pressão arterial sistólica, PAS, 90 mm Hg, pressão arterial média, PAN, 60 mm Hg ou queda superior a 40 mm Hg na PAS, juntamente com sinais e sintomas de má perfusão tecidual, conforme tabela 2ª. A história clínica deve ser direcionada para identificar a causa subjacente, fornecendo informações cruciais para um tratamento eficaz dessa síndrome. A avaliação laboratorial desempenha um papel fundamental na análise da oxigenação e seu fornecimento adequado para o metabolismo tecidual. A saturação venosa central de oxigênio, SVO2, reflete o equilíbrio entre oferta sistêmica e demanda tecidual de oxigênio, sendo essencial na avaliação e no acompanhamento da resposta ao tratamento. Em situações hipodinâmicas, o tempo de trânsito das hemácias na microcirculação é prolongado, resultando em uma diminuição da SVO2 devido ao aumento da extração de oxigênio. Por outro lado, a SVO2 aumenta em casos de baixa captação tecidual de oxigênio ou em cenários hiperdinâmicos. Tabela e classificação do choque circulatório. Hipovolêmico. Sangramentos volumosos politraumatizados, ferimentos com armas de fogo ou arma branca. Perda excessiva de líquidos, diarreia, vômitos, poliúria, queimaduras extensas e febre. Sequestro de líquidos em tecidos inflamados, pancreatite, peritonite, colite, pleurite. Drenagem de grandes volumes de transudatos, ascite, hidrotórax. Cardiogênico. Miopático, depressão função sistólica. Infarto agudo do miocárdio. Miocardiopatia dilatada. Depressão miocárdica no choque séptico. Mecânico. Regurgitação mitral, aguda. Ruptura do septo interventricular. Arrítmico. Obstrutivo. Tamponamento cardíaco. Tromboembolismo pulmonar maciço. Hipertensão pulmonar importante primária ou Eisenmenger. Distributivo. Choque séptico. Choque neurogênico. Trauma raquimedular, traumatismo craniano. Choque endocrino. Hipotireoidismo, hipocortisolismo. Anafilaxia, reação de hipersensibilidade a drogas ou contato com substâncias. Síndrome vasoplégica, pós-circulação, extracorpórea. Tabela 2ª.
Manifestações clínicas do choque circulatório. Choque hipodinâmico frio, baixo débito, alta resistência vascular periférica. Item prostração, ansiedade. Item hipotensão. Item taquicardia. Item pulso filiforme. Item pele, fria, pálida, cianótica. Item sudorese. Item taquipneia. Item sede, náuseas, vômitos. Item oligúria, anúria. Item inquietude e apreensão, confusão. Item inconsciência, fase tardia. Choque hiperdinâmico quente. Alto débito, baixa resistência vascular periférica. Item prostração, ansiedade. Item hipotensão, não acentuada. Item taquicardia. Item pulso amplo. Item pele, quente com rubor. Item ausência de sudorese. Item oligúria, diurese moderada. Item febre, calafrios. Item hiperventilação. Item inquietude e apreensão, confusão, coma raro. A medição do lactato sanguíneo é um indicador de dano tecidual devido à hipóxia ou a substâncias tóxicas. Portanto, níveis normais de lactato indicam uma adequada oferta de U2 para as necessidades metabólicas, sem a necessidade de metabolismo anaeróbico para a produção de energia. Atualmente, essa análise não é comum na maioria dos serviços, mas pode ser valiosa em estágios iniciais, sem repercussões clínicas ou hemodinâmicas significativas. O diagnóstico do tipo de choque circulatório pode ser feito com base na avaliação de variáveis hemodinâmicas por meio da monitorização hemodinâmica invasiva, utilizando o catéter de Swan-Ganz. A sistematização do atendimento inicial é crucial para garantir que o diagnóstico de anormalidades e seu tratamento sejam realizados de forma sequencial e lógica, com as mesmas prioridades para qualquer tipo de choque. Medidas iniciais. Prioridade ao ABC, onde o A do inglês airway refere-se ao acesso às vias aéreas para mantê-las desobstruídas e protegidas contra obstruções. O B corresponde à respiração, do inglês breathing, garantindo ventilação e oxigenação adequadas ao paciente. A ventilação mecânica deve ser considerada se os métodos não invasivos não forem eficazes. O suporte ventilatório mecânico também pode reduzir as necessidades metabólicas do paciente. Em seguida, a atenção volta-se para o C do inglês, circulation, para manter a circulação e tratar as causas da instabilidade hemodinâmica. Em conjunto com medidas para restabelecer e manter a circulação, como reposição volêmica e o uso de agentes vasopressores, vasodilatadores ou inotrópicos, é essencial adotar intervenções definitivas para corrigir o estado de choque, de acordo com sua causa específica. Cardioversão elétrica para taquiarritmias. Utilização de marcapasso transcutâneo ou transvenoso para bradiarritmias. Administração de trombolíticos em casos de infarto agudo do miocárdio e tromboembolismo pulmonar. Realização de pericardiocentese ou pericardiotomia em casos de tamponamento cardíaco. Drenagem torácica para pneumotórax hipertensivo. Uso de antibióticos e drenagem cirúrgica de abscesso no tratamento da infecção em choque séptico. Reposição volêmica. Em qualquer tipo de choque circulatório, é crucial manter pressões de enchimento ventricular adequadas para garantir um débito cardíaco eficaz. A hipovolemia não só é uma das causas mais frequentes de choque, como também pode ocorrer em todas as fases de choque, incluindo o cardiogênico e o distributivo. Portanto, uma ressuscitação volêmica inicial é necessária para aumentar o volume intravascular, corrigir a hipotensão, aumentar o débito urinário e melhorar o estado mental. É importante estar atento a sinais de deterioração da oxigenação e surgimento de crepitações pulmonares, que podem indicar congestão pulmonar. O tipo de líquido usado para a reposição varia conforme a natureza e a intensidade da perda. A reposição volêmica pode ser realizada com cristaloides, como ringer simples, ringer lactato, soro fisiológico, e ou coloides, como sangue e seus derivados, albumina, dextranas, aminoácidos naturais e sintéticos. Os cristaloides têm uma capacidade menor de expansão volêmica se comparados aos coloides, pois apenas 1/4 do volume infundido permanece no intravascular. A transfusão sanguínea é recomendada para perdas significativas, superiores a 30% do volume sanguíneo total. Normalmente busca-se manter o hematócrito em 30% e a hemoglobina em 10 gdl. Pacientes jovens podem tolerar níveis mais baixos, entre 5 a 7 gdl, seguindo a tendência global de reduzir os riscos das transfusões. A pressão venosa central, PVC, é útil para estimar a pressão de enchimento do ventrículo direito, auxiliando na avaliação da volemia do paciente e na orientação da administração de líquidos e da necessidade de drogas vasoativas.
A cateterização da artéria pulmonar, por meio do catéter de Swan-Ganz, fornece informações detalhadas sobre o débito cardíaco, DC, pressão de enchimento do ventrículo esquerdo e pressão capilar pulmonar, PCP, além do consumo, VO2, e oferta do 2 de oxigênio. Apesar de ser um método refinado, é dispendioso, requer local apropriado, equipe especializada e equipamento caro, sendo reservado como guia para a terapêutica, especialmente em casos de choque circulatório com disfunção ventricular e choque distributivo causado por endotoxinas. É crucial destacar a importância de corrigir a hipovolemia e garantir uma pressão de enchimento ventricular otimizada, através da administração de líquidos, antes de iniciar o tratamento com drogas vasoativas. Isso ocorre porque, nessas circunstâncias, a eficácia dessas drogas aumenta, a dose necessária diminui e os efeitos adversos se tornam menos significativos. Dobutamina, agente inotrópico. A dobutamina tem um efeito beta-adrenérgico predominante, responsável por sua ação inotrópica positiva e vasodilatação periférica leve, o que aumenta o débito cardíaco e reduz a resistência vascular periférica. Diferentemente da dopamina e da noradrenalina, a dobutamina não libera norepinefrina endógena, resultando em menos taquicardia, arritmias e isquemia miocárdica. A dobutamina não possui efeito vasodilatador renal, porém o volume urinário e o fluxo renal aumentam de forma semelhante à dopamina, sugerindo que o aumento da perfusão renal, decorrente do aumento do débito cardíaco, é o principal fator na manutenção da função renal. A dose comum de dobutamina varia de 3 a 20 g/kg, e não deve ser administrada em pressões sistólicas abaixo de 90 mmHg, pois pode reduzir a resistência vascular periférica e a pressão sistêmica devido à interação com receptores beta-adrenérgicos vasculares. Inibidores de fosfodiesterase. A amrinona e a milrinona são medicamentos de administração parenteral que possuem efeitos hemodinâmicos semelhantes aos da dobutamina, atuando positivamente na ação inotrópica por meio da inibição da fosfodiesterase, aumento de AMPC intracelular. A milrinona, mais amplamente utilizada, é mais potente e tem menos efeitos pró-arrítmicos do que a amrinona. Pode ser empregada sozinha, ou em combinação com dobutamina em pacientes com insuficiência cardíaca grave, com dose de ataque de 50 g/kg 10 minutos, e manutenção de 0,375 a 0,75 g/kg mínimo. Agentes vasopressores. Noradrenalina. Como mediador adrenérgico natural, a noradrenalina tem um forte efeito constritor nas veias e artérias, alfa-dependente e um efeito inotrópico positivo moderado, beta-1 dependente. A noradrenalina aumenta principalmente a pressão arterial ao elevar a resistência vascular sistêmica e pode não melhorar, ou até diminuir, o débito cardíaco. É usada principalmente em choque séptico e em casos de choque refratário. Pode ser benéfica no choque cardiogênico por infarto agudo do miocárdio, pois aumenta a pressão na raiz da aorta, melhorando a perfusão coronária. A necrose tecidual pode ocorrer se houver extravasamento para o tecido subcutâneo. A dose usual varia de 0,03 a 2 g/kg mínimo. O uso desse medicamento deve ser considerado temporário e a dose deve ser reduzida ou a administração interrompida assim que possível. Além da hipotensão, pode desencadear taquicardia reflexa, piora da isquemia miocárdica e intoxicação por tiocianato, uso prolongado ou insuficiência renal. A dose deve variar entre 0,25 a 10 g/kg mínimo. Nitroglicerina. Vasodilatador predominantemente venoso, além de vasodilatador coronário. Extremamente útil em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, que cursam com sinais de congestão pulmonar e principalmente, em pacientes com etiologia isquêmica. Inicia-se com 10 g/min, aumentando-se 10 g/min a cada 5 minutos até a dose máxima de 100 g mínimo. Em suma, a abordagem diagnóstica e terapêutica do choque circulatório deve levar em conta uma anamnese detalhada, pois os diagnósticos etiológico e do tipo de choque prevalente devem ser feitos de modo a orientar terapêuticas definitivas, que quando instaladas precocemente, aumentam as chances de reversão do quadro. Tem acesso a mais conteúdos acessando o link que está na descrição.